Olá pessoal, como vão todos vocês? Espero que estejam bem. Muito bem! A palavra que não confronta suas convicções jamais produzirá mudança ou evolução de conhecimento. Por isso que Jesus disse: Ide e pregai, pois indo alguém ouvirá, e alguém ouvindo, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas nem todos ouvem. Aí Jesus completa a sua charada dizendo que os que são de Deus gostam de ouvir a palavra de Deus. Ok? Há dois lucros. O lucro de quem ouve é que nele é gerado a fé por ouvir a palavra de Deus. E o lucro de quem prega, quem ensina, Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Que coisa maravilhosa! Hoje brotou-se uma geração com hipersensibilidade da casca de ovo, ou seja, visualizam um Deus incondicionalmente amoroso, carinhoso e massageador de egos, esquecendo das declarações dos apóstolos Pedro e João, que disseram que Deus não poupou nem o mundo antigo, mandando dilúvio sobre os incrédulos, fulminou a cidade de Sodoma e Gomorra, cheio de inocentes, apenas salvou o justo Ló com a sua família, enviou seu filho para morrer na cruz e salvar aquele que crê. Ainda não poupou nem os anjos quando pecaram, mas lançaram-os no inferno, reservado para trevas. Então Deus é amor, Deus é amoroso, mas não confunda Deus como um incondicional massageador de egos. Ele não poupou nem os anjos que quando pecaram foram lançados no inferno e reservados para as trevas eternas. A geração casca de ovo acha que pode escapar do juízo condenatório de Deus, mesmo rejeitando a única porta de salvação, Jesus Cristo. Inclusive, a Bíblia afirma que os homens não serão condenados exatamente pelos seus pecados, mas sim por rejeitar a tão grande salvação oferecida por Cristo Jesus. Mar Vermelho. Alguns cientistas alegam que o Mar Vermelho não abriu, que aquilo é um fenômeno natural, que de tempo em tempo as águas abaixam até no tornozelo. Bom, se aceitarmos essa narração, como entender que as águas batendo no tornozelo pode matar um exército todo com soldados, cavalos e homens de guerra? Aí tem um conflito muito grande e inexplicável, né? É melhor aceitarmos a narração literal com o respaldo dos judeus e rabinos, porque a Bíblia foi criada em Israel e quem é perito nela não é nem padre, nem pastor, nem espírita, são os rabinos, são os judeus. Pegue o respaldo e o que eles acham, o que eles pensam disso. Eles confessam e professam como um fato real, né? Então, como pode, se aquele fosse um fenômeno comum que a água daria no tornozelo, e o povo de Israel passou, mas como que essa água no tornozelo poderia matar todo um exército, né? Muito estranho, né? Na tese 3 também, né, a arqueologia achou diversos destroços de carruagem, né, de milênios atrás, que coincide exatamente com o local geográfico determinado pela Bíblia Sagrada, onde ocorreu a travessia, né? A outra prova e destroços, né, de mais de 2 milênios, mais de 3 mil anos atrás, né? Tese 4. Nos escritos das dinastias, a história e a arqueologia relata a provável derrota respectiva daquela dinastia, com omissão descritiva por parte do rei daquele período, relatando que o povo hebreu saiu do Egito no ano X, no período X, para a região X, coincidindo exatamente com o local geográfico mencionado na Bíblia, exatamente naquele período, porque os reis tinham o costume de relatar as suas guerras quando eles venciam. Quando eles não venciam, eles nem falavam que tinham guerreado, quando perdiam a guerra. E foi o que aconteceu com o povo de Israel quando saiu do Egito. O rei, nos seus relatos históricos registrados na história, né, até fora da Bíblia, é pesquisa, né, esse rei não confessou a sua vitória, mas também não confessou a sua derrota, simplesmente disse que o povo hebreu saiu para a região X no período X, coincidentemente no período que eles saíram pelo Mar Vermelho, né? Que era vergonhoso para o rei confessar sua derrota. O caso da Terra Prometida. As pessoas ou indivíduos que, na essência de seus sentimentos, nunca receberam o Deus de Israel como soberano, supremo e senhor, fazem questão de não reconhecer essa supremacia de Deus introduzida e manifesta
nas ações de evolução, conquista e propagação da fé monoteísta ao Deus de Israel. Ainda que foram agraciados com feitos sobrenaturais extraordinários, muitos ainda têm a ousadia de rejeitá-los, tendo-os como cruéis e impertinentes nos atos de conquistas e posse de cidades e propriedades de alheios, ignorando a promessa de Deus a Abraão sobre a terra que emana leite e mel. Ignorando que Deus zelava de seu povo hebreu sob promessa, ainda que tivesse que eliminar incrédulos, insubordinados, dotados de cultura de sacrifícios humanos, etc. O envolvimento de Deus com os seus era tão intenso que chegou a matar multidões por causa de um único servo seu. Vê o caso de Sansão, vê o caso de Eliseu, os 42 rapazinhos, vê o caso de Elias lá também. Seu fome de Deus que desça fogo do céu e consuma o capitão e seus 50, o capitão e seus 100 homens, né? Por causa de um homem Deus matou. Esse é o compromisso que Deus tinha com aquele que honrava o seu nome naquele tempo. Hoje vivemos no segundo vinho, né? Jesus no casamento lá ofereceu o primeiro vinho, né? Que exatamente o casamento foi oferecido o primeiro vinho, que é o Velho Testamento. Jesus trouxe o melhor vinho, o mais caro, o mais nobre, ou seja, melhor conceito, melhor forma de pensar está manifesta em Cristo, tá? É um plano de Deus aperfeiçoado, o Novo Testamento, né? Então, vede aí os costumes dos heteus, amorreus, jebuseus, obras e tudo mais, né? Existem pessoas que acham que fazendo caridade é o suficiente para ser salvo. Será? Aí você vê o caso daquele jovem rico que era observador, era seguidor da lei, fazia caridade, e tudo. Jesus falou, falta uma coisa, vai, vende tudo que você tem e distribui aos pobres. Então só a caridade dele não valeu a pena. No caso de Nicodemos, que foi ter com Jesus também, mestre, o que me falta para dar a vida eterna? Jesus, falta uma coisa, nascer de novo. Aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino do céu. Então só a caridade não resolve, tem que ser nascido de Deus. Reencarnação. Às vezes as pessoas pensam que a reencarnação existe, temos apoio na Bíblia. Onde a Bíblia fala sobre um homem reencarnado? Não. Houve exceções obscuras que mesmo assim ainda tiveram negativas, né? Ou seja, toda regra tem uma exceção. A Bíblia é cheia de regras contra a reencarnação, isso não existe, né? Feitiçaria é censurado pela Bíblia. Vê lá no caso de Daniel, que o rei ia matar todos os magos, sábios e feiticeiros. O único que salvou a pele deles foi Daniel, que servia a Deus, né? Vê o caso lá de Moisés também, os magos cismaram de fazer uma mágica, uma coisa, mas a cobra de Moisés devorou a todos. Vê o caso de Elimas, o mágico também, né? Feitiçaria, engano e tudo. O que Paulo fez? Repreendeu ele, sai dele, demônio, do engano, né? Tá? Então Deus não aprova isso. A regra é contra a feitiçaria, contra engano, contra a mágica,